A temporada de 2025 mal chegou na sua reta final e o Flamengo já conseguiu bater uma marca histórica que escancara a força do clube no mercado da bola. Com a venda do jovem Matheus Gonçalves para o futebol árabe, mais especificamente para o Al Ahly da Arábia Saudita, o rubro-negro ultrapassou a impressionante marca de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores, consolidando-se ainda mais como uma das maiores potências financeiras do futebol sul-americano. Só com a transferência de Matheus, o Flamengo colocou R$ 50 milhões no bolso. Mas essa foi só a cereja do bolo. Ao longo do ano, o clube negociou outros nomes de peso e de muito valor de mercado: Fabrício Bruno, Gerson, Wesley e Alcaraz. Somando todas essas saídas, o montante arrecadado chega a R$ 513 milhões. Isso mesmo, 513 milhões só neste ano. Um valor que supere muito o que havia sido previsto no orçamento da temporada. Para se ter ideia do tamanho da diferença, a previsão inicial era de R$ 228 milhões em vendas de atletas. Ou seja, o clube arrecadou mais do que o dobro do estimado. Esse superávit gigantesco não só garante estabilidade ao caixa rubro-negro, como também abriu portas para usar mais nas contratações. O Flamengo não ficou apenas acumulando dinheiro, também foi ao mercado e gastou com reforços. Foram pouco mais de 200 milhões investidos em novas peças para o elenco principal, superando a projeção orçamentária, mas sustentados pela robustez financeira das vendas. O lucro líquido em transferências praticamente financia todo o processo de reposição e reforço do time, e ainda sobra para outras áreas do clube. E é importante lembrar que esse valor de 513 milhões nem inclui ainda aquelas comissões e porcentagens que o Flamengo recebe por jogadores formados na base ou que tiveram passagem pela Gávea e foram revendidos por outros clubes. São os chamados mecanismos de solidariedade e percentuais de revenda. Só quando sair o balanço oficial no fim do ano é que teremos noção completa do quanto entrou mesmo. Mas só o que já foi confirmado coloca o clube na casa do bilhão. E falando em base, o Flamengo também está movimentando seus bastidores com um foco muito claro: fortalecer ainda mais sua categoria de base. Nas últimas semanas, o clube fechou a contratação de 2 jovens promissores. Um deles é o atacante Guilherme Carioca, que estava no Internacional. O jogador de 18 anos conseguiu sua liberação sem custos e chega ao Ninho do Urubu para reforçar o time sub-20. O Colorado, por sua vez, manteve um percentual dos direitos econômicos do atleta. Guilherme é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a mesma terra que revelou Vinícius Júnior. E como a cidade já tem tradição em forjar craques, a expectativa é de que o garoto também consiga brilhar vestindo o manto sagrado. O outro nome que chegou ao clube foi o do volante Caio Júnior, também com 18 anos, que estava no Juventude e já teve passagem pela base do Vasco. Diferente de Guilherme, Caio vem por empréstimo, mas com cláusula de compra caso ele se destaque nas competições de base. A ideia do Flamengo é justamente essa: observar de perto, desenvolver o potencial e, se valer a pena, garantir o jogador em definitivo. Esse tipo de investimento estratégico mostra como o clube não pensa só no agora, mas também no futuro. Além das contratações pontuais, o Flamengo também está ampliando sua rede de captação de talentos pelo Brasil. O clube fechou novas parcerias em diversas regiões do país, incluindo o Nordeste e o estado de Minas Gerais, com clubes locais e projetos de base. A proposta é simples e inteligente: criar uma rede de olheiros e parceiros que permitam ao Flamengo descobrir novos talentos antes dos concorrentes. Se o garoto se destaca, ele é encaminhado para o Ninho do Urubu. E essa estratégia tem dado resultado, já que muitos nomes que hoje estão no profissional surgiram justamente por meio desse tipo de parceria. Não é exagero dizer que o Flamengo está construindo uma verdadeira fábrica de talentos. Mas nem só de boas notícias vive o torcedor. Um movimento nos bastidores está chamando atenção e gerando revolta na torcida e até dentro do clube. Trata-se do julgamento do atacante Bruno Henrique. O julgamento na esfera esportiva foi marcado para o dia 4 de setembro. E por que isso incomoda tanto? Porque 2 dias antes, no dia 2 de setembro, se encerra a janela de transferências no Brasil. Ou seja, se o jogador for punido com suspensão, o Flamengo não terá mais tempo hábil para buscar uma reposição no mercado nacional.
Isso pode comprometer diretamente o planejamento do time em uma fase crítica da temporada. A indignação é ainda maior quando se observa a diferença de tratamento em relação a outros casos. O processo de Lucas Paquetá, por exemplo, levou mais de 2 anos para ser julgado. E agora, curiosamente, o caso de Bruno Henrique está sendo acelerado justamente em um momento delicado da temporada, com o Flamengo disputando títulos importantes. O rubro-negro tem partidas decisivas pela Libertadores, com jogos marcados para os dias 18 e 25 de setembro. Caso Bruno Henrique seja suspenso, o time perde uma de suas principais peças justamente quando não há mais como substituí-lo. O questionamento da torcida e de quem acompanha de perto o clube é inevitável. Por que tanta pressa para julgar o Bruno Henrique? E por que tamanha lentidão em outros processos que também envolvem o Flamengo? O caso do Internacional, por exemplo, que tem uma dívida com o Flamengo envolvendo o volante Thiago Maia, até agora não teve qualquer desfecho. Já se passaram meses, o clube gaúcho já enfrentou o Flamengo pela Libertadores, já disputou partidas pelo Campeonato Brasileiro contra o rubro-negro, e nada do julgamento acontecer. Enquanto isso, o Corinthians foi punido pela FIFA com um transfer ban, justamente por uma situação similar. Mas quando o Flamengo está envolvido, tudo parece mais devagar. Exceto, claro, quando é para prejudicar o rubro-negro. Essa sensação de perseguição não é nova. E embora não se possa afirmar com certeza que exista má-fé, a coincidência nos prazos levanta sim suspeitas. O que mais revolta é a falta de isonomia nas decisões. Quando o Flamengo cobra a CBF publicamente por conta do calendário apertado, a resposta parece vir em forma de represália. E agora, com o julgamento de Bruno Henrique marcado em cima da hora, o cenário fica ainda mais estranho. É por isso que muita gente dentro do clube já está de olho nesse processo e promete não aceitar calado caso algo fora da curva aconteça. Enquanto isso, nos bastidores, outros 2 nomes seguem com futuro indefinido no Flamengo, Michael e Juninho. Os 2 jogadores estão na lista de atletas negociáveis e o clube não esconde que está aberto a propostas. Houve até conversas com interessados recentemente, mas nenhuma negociação avançou o suficiente para se concretizar. A diretoria entende que, se aparecer uma oferta boa tanto para o clube quanto para os jogadores, a saída pode acontecer ainda nesta janela. E vale lembrar que, embora a janela no Brasil feche no dia 2 de setembro, outros mercados internacionais seguem abertos por mais tempo. Em Portugal, por exemplo, a janela se encerra no dia 15. Na Arábia Saudita, vai até o dia 10. Ou seja, mesmo que o prazo brasileiro termine, ainda há possibilidades de negociação em outras ligas. O Flamengo monitora essas movimentações de perto e aguarda novas investidas por Michael e Juninho. Tudo depende de como o mercado vai reagir nas próximas semanas. Essa fase de mercado, onde tudo pode acontecer a qualquer momento, exige muito jogo de cintura da diretoria. Entre vendas, compras e possíveis punições, o Flamengo segue se equilibrando como pode para manter o elenco competitivo. O torcedor, por sua vez, observa tudo de perto, torcendo para que o clube não seja prejudicado por decisões externas e que os bastidores não interfiram dentro de campo. Afinal, em uma temporada tão promissora, o que o Mengão menos precisa é de sabotagem disfarçada de formalidade. Com o Flamengo vivendo um dos seus momentos mais estáveis financeiramente dos últimos anos, o desafio agora não é apenas manter esse ritmo de arrecadação, mas também saber usar com inteligência cada centavo que entra nos cofres rubro-negros. E é aí que a diretoria vem mostrando um trabalho cada vez mais estratégico, equilibrando a pressão por títulos com o planejamento de longo prazo. Afinal, mais do que ter dinheiro em caixa, o Flamengo está construindo uma cultura de gestão profissional no futebol, algo que já coloca o clube em outro patamar dentro da América do Sul. Esse salto de qualidade fica evidente quando a gente compara a situação do Flamengo com a de outros grandes clubes do continente. Enquanto muitos rivais ainda enfrentam dificuldades para pagar salários em dia, renegociam dívidas com jogadores ou estão na mira de punições por causa de transferências atrasadas, o Flamengo consegue contratar, vender e negociar com uma estrutura sólida, baseada em números e metas bem definidas. Isso não quer dizer que não haja erros, porque sempre há,
mas mostra que o clube está num caminho muito diferente daquele que já viveu há 1 ou 2 décadas, quando era conhecido por crises financeiras e atrasos constantes. Hoje, o Flamengo é visto como um dos poucos clubes brasileiros capazes de competir de igual para igual com o futebol europeu quando o assunto é estrutura, salário e poder de investimento. E isso muda tudo na hora de negociar. Quando o Flamengo vai atrás de um jogador, ele já não é mais tratado como um clube emergente ou como uma vitrine de exportação imediata. Ele se tornou um destino final para muitos atletas que veem no rubro-negro uma chance real de brilhar, ganhar títulos e ainda receber em dia, com estrutura de ponta. Essa nova percepção tem ajudado não só nas contratações, mas também nas renovações de contratos e no convencimento de jogadores que poderiam sair, mas decidem ficar. Mas é claro que, com grandeza, vem também a vigilância. Qualquer passo do Flamengo hoje repercute nacionalmente. Qualquer movimento de bastidor vira manchete. E é por isso que certas situações, como esse julgamento apressado do Bruno Henrique, chamam tanta atenção. Não é exagero dizer que, se fosse com outro clube, talvez o processo seguisse um curso bem mais lento. A sensação que muitos têm é que, quando o Flamengo toma uma posição firme, como no caso da crítica ao calendário da CBF, vem uma resposta institucional que tenta colocar o clube no seu lugar. Só que esse lugar, hoje, é o topo. E isso incomoda muita gente. Enquanto isso, o elenco vai tentando manter o foco dentro de campo. A comissão técnica trabalha com o que tem, tentando blindar os jogadores das polêmicas externas e das incertezas que rondam o futuro de alguns nomes. A situação do Bruno Henrique, por exemplo, é um incômodo real. Mesmo que o jogador esteja focado, treinando e se preparando normalmente, o fato de não saber se poderá jogar uma partida importante da Libertadores ou do Brasileirão é algo que atrapalha. A dúvida paira sobre todos, desde os técnicos até os companheiros. Por que perder um titular às vésperas de um mata-mata pode desestabilizar qualquer estratégia? Por isso, nos corredores da Gávea, a palavra de ordem é atenção. Toda a diretoria jurídica do clube já está mobilizada para tentar garantir que, caso haja uma punição, ela não interfira na participação do jogador nas partidas decisivas. Existe a expectativa de que se possa adiar o julgamento ou, no mínimo, que se consiga um efeito suspensivo, para que Bruno Henrique possa jogar enquanto recorre da decisão. Tudo isso, claro, sem atropelar as regras. Mas é um jogo político. E no futebol brasileiro, esse jogo é muitas vezes mais complexo do que o que acontece nas quatro linhas. Outro ponto que precisa ser observado de perto é a janela de transferências, que se aproxima do fim e pode reservar mais novidades. O mercado ainda está se mexendo, e alguns clubes do exterior seguem monitorando os jogadores do Flamengo. E mesmo com o fechamento da janela nacional no dia 2 de setembro, como já falamos, outros países continuam com o mercado aberto. Isso significa que a diretoria precisa continuar atenta não só às possíveis chegadas, mas também às saídas inesperadas. Uma proposta de última hora pode surgir, e o Flamengo vai precisar agir rápido para tomar decisões. É nesse contexto que nomes como Michael e Juninho seguem em pauta. A ideia do clube de negociá-los não mudou. O que falta mesmo é que apareça uma proposta que realmente interesse. São jogadores que têm mercado, mas que também não vão sair por qualquer valor. O Flamengo sabe que tem ativos valiosos nas mãos e não está disposto a se desfazer deles por cifras baixas. A expectativa é que, com o fechamento da janela europeia se aproximando, os clubes que ainda não conseguiram fechar seus elencos possam fazer investidas de última hora. E o Flamengo, mais uma vez, precisa estar preparado. A filosofia adotada pelo clube nos últimos anos tem sido clara: vender bem e comprar melhor ainda. Cada contratação é feita com análise, com avaliação técnica e financeira, e com um plano de médio e longo prazo. Não é mais aquele modelo antigo de contratar só pelo nome ou pela pressão da torcida. O Flamengo entende que cada erro no mercado pode custar muito caro, seja em dinheiro ou em desempenho. Por isso, o filtro está cada vez mais rigoroso. E mesmo os jogadores da base, como Guilherme Carioca e Caio Júnior, que chegaram recentemente, passam por esse crivo. Esse cuidado com a base, inclusive, mostra uma mudança de mentalidade que vai além do campo. O clube entendeu que, para se manter no topo,
precisa continuar revelando talentos. E para isso, precisa ampliar sua rede de captação e oferecer condições ideais de desenvolvimento. As parcerias feitas com clubes menores em várias regiões do país são parte fundamental desse processo. É com esse tipo de estrutura que o Flamengo espera encontrar os novos Vinícius Júnior, Lucas Paquetá ou Reinier. Meninos que, em poucos anos, podem virar titulares no profissional e render milhões aos cofres do clube. Esse modelo de negócio baseado em formação e venda é o mesmo adotado por muitos gigantes europeus. E o Flamengo tem conseguido aplicar com sucesso, porque agora tem estrutura, planejamento e, principalmente, paciência para fazer o processo dar certo. Não adianta encontrar um talento se ele não for bem trabalhado. E é nesse ponto que entra o papel fundamental da comissão técnica do Sub-20, dos profissionais de base e da equipe de análise de desempenho. Todo mundo trabalhando junto para transformar potencial em realidade. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o time principal segue firme na luta pelos títulos. A Libertadores se aproxima com um confronto decisivo logo ali, e o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. É aquele momento da temporada em que cada ponto vale ouro e cada decisão pode mudar o rumo do ano. E o Flamengo sabe disso. Por isso, o clube precisa de estabilidade, precisa de foco e, acima de tudo, de justiça. Não dá para aceitar que interesses externos ou decisões mal explicadas prejudiquem o andamento da temporada. O julgamento do Bruno Henrique virou o símbolo dessa tensão entre campo e bastidores. É o tipo de situação que, se mal administrada, pode respingar em todo o grupo. E não é só pelo jogador em si. É também pelo clima que se cria no vestiário, pela mensagem que se passa ao elenco. Quando os atletas sentem que podem ser punidos de forma desproporcional, ou que o clube está sendo alvo de uma perseguição velada, isso afeta o psicológico, interfere na confiança e, em alguns casos, até no rendimento dentro de campo. Por isso, a diretoria tem tentado agir rápido e com firmeza. A estratégia é blindar o grupo, evitar que a pressão externa entre no vestiário e manter o foco total nas competições. Ao mesmo tempo, o clube atua nos bastidores para garantir que seus direitos sejam respeitados. Não é só uma questão de defender Bruno Henrique. É uma questão de defender o Flamengo como instituição. De garantir que o clube seja tratado com o mesmo rigor, nem mais, nem menos, que qualquer outro. E enquanto o futuro de Bruno Henrique é discutido nas instâncias jurídicas, o Flamengo se prepara para mais um capítulo decisivo em sua caminhada na temporada. Com um elenco forte, reforçado e cada vez mais entrosado, o time tem todas as condições de brigar por taças. Mas também precisa de estabilidade fora de campo. Não adianta ter os melhores jogadores, se decisões externas tiram peças importantes na hora errada. Por isso, cada movimento agora é crucial. No meio de tudo isso, o torcedor acompanha de perto, como sempre. Seja cobrando, apoiando ou levantando bandeiras nas redes sociais, a nação rubro-negra segue sendo um termômetro poderoso do que acontece dentro e fora das quatro linhas. E é essa paixão que move o Flamengo. Um clube que aprendeu a usar sua força fora de campo para construir um time vitorioso dentro dele. E que agora, mais do que nunca, precisa estar unido para superar os obstáculos que ainda virão pela frente. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um verdadeiro burburinho tomou conta do mundo do futebol brasileiro nas últimas horas com a notícia de que Jefferson Savarino, um dos nomes mais cobiçados do futebol nacional, fechou acordo com o Flamengo. A negociação, cercada de mistério e rumores, parecia impossível de se concretizar até poucos dias atrás, e agora explode como uma bomba entre torcedores e especialistas. A chegada de Savarino ao Flamengo é vista como uma tentativa clara do clube carioca de reforçar seu ataque e consolidar uma equipe ainda mais competitiva para os desafios nacionais e internacionais, especialmente com a temporada se mostrando cada vez mais disputada. Entre boatos de bastidores e análises sobre a movimentação do mercado, comenta-se que Savarino teria recebido uma proposta financeira e esportiva irrecusável, algo que teria pesado na decisão do craque, mesmo diante de sua história recente no Botafogo. Torcedores alvinegros, por outro lado, se veem traídos,
uma vez que o atleta sempre foi visto como um ídolo em potencial, capaz de liderar o time em competições importantes. Nas redes sociais, a notícia rapidamente se espalhou, dividindo opiniões e inflamando discussões sobre a lealdade de jogadores no futebol contemporâneo, criando uma narrativa quase cinematográfica sobre paixões, contratos e decisões inesperadas que movimentam os bastidores do esporte. O impacto da transferência de Jefferson Savarino para o Flamengo não se limita apenas à parte esportiva, ele ressoa também no imaginário dos torcedores e nas discussões de mesa de bar, fóruns online e redes sociais, onde se multiplicam interpretações, teorias e especulações sobre os motivos reais da mudança. Alguns analistas esportivos argumentam que a saída de Savarino do Botafogo pode ter sido motivada por um projeto mais ousado e ambicioso do Flamengo, que se consolidou como uma potência financeira e esportiva, capaz de atrair talentos de alto nível com salários competitivos e visibilidade internacional. Outros, porém, enxergam uma traição afetiva, destacando que Savarino sempre teve uma relação próxima com a torcida alvinegra, construindo sua imagem como ídolo em potencial, e que a decisão de se transferir para um rival histórico representa um golpe duro para a imagem do jogador. Entre esses dois extremos, existe um terreno fértil para especulações. Há rumores de que conversas sigilosas já vinham ocorrendo há meses, que agentes intermediários tiveram papel decisivo na condução da negociação e que, no fundo, a decisão de Savarino teria sido tomada de forma estratégica, pensando no futuro da carreira, nos desafios internacionais e na possibilidade de conquistar títulos mais expressivos com a camisa rubro-negra, algo que poderia solidificar seu nome na história do futebol brasileiro. A repercussão midiática em torno de Savarino é um espetáculo à parte. Jornalistas esportivos de diferentes veículos, programas de rádio e canais digitais não param de dissecar cada detalhe da negociação, analisando cláusulas contratuais, possíveis bônus por desempenho e impactos financeiros que a transferência pode gerar. Nos bastidores, comenta-se que o Flamengo teria investido consideravelmente não apenas em salários, mas também em benefícios adicionais, como premiações por títulos e projeção internacional, tornando o pacote altamente atrativo para o jogador. Paralelamente, surgem relatos sobre a reação de dirigentes do Botafogo, que teriam se mostrado surpresos com a rapidez da negociação, apesar de rumores de que existiam sinais de insatisfação do atleta. A situação ganhou contornos dramáticos quando torcedores alvinegros expressaram frustração nas redes, comparando o episódio a uma espécie de traição esportiva, enquanto torcedores rubro-negros celebram a chegada de um reforço que pode mudar os rumos do time. Nesse cenário, o futebol brasileiro se vê dividido, com uma narrativa que mistura estratégia esportiva, drama humano e paixão torcedora, mostrando como decisões individuais podem gerar ondas gigantescas de repercussão, muito além das quatro linhas, tornando cada transferência um acontecimento de interesse nacional e, ao mesmo tempo, um enredo que alimenta discussões emocionais, políticas e financeiras. No campo das especulações mais acaloradas, surgem ainda debates sobre o impacto tático que Savarino terá no Flamengo. Técnicos, comentaristas e analistas se debruçam sobre o estilo de jogo do atleta, sua capacidade de adaptação e a forma como poderá se integrar ao esquema do time, projetando cenários onde sua presença modifica completamente a dinâmica ofensiva rubro-negra. Entre os rumores, há quem diga que Savarino poderia assumir um papel de liderança, sendo o articulador de jogadas e a peça-chave em momentos decisivos, algo que potencializa não apenas sua carreira, mas também a competitividade do Flamengo em campeonatos nacionais e internacionais. Por outro lado, questiona-se se a saída do Botafogo, justamente para um rival histórico, poderá afetar seu desempenho psicológico e sua relação com a torcida adversária, um fator que gera discussões acaloradas nos bastidores e nas mesas de debate esportivo. Em meio a tudo isso, o clima de expectativa é intenso. Jornalistas, comentaristas e torcedores se alternam entre otimismo e preocupação, enquanto o jogador, por sua vez, se mantém em silêncio, deixando espaço para rumores cada vez mais fantasiosos e, ao mesmo tempo, intrigantes, que transformam sua contratação em um fenômeno midiático capaz de dominar manchetes, debates e redes sociais por dias seguidos, amplificando a aura de mistério e suspense que cerca toda essa negociação. Enquanto a poeira dessa transferência ainda não se assenta, o mercado de futebol brasileiro observa atentamente os desdobramentos do caso Savarino. Clubes rivais,
agentes e até jogadores se inspiram ou se preocupam com os efeitos de uma negociação tão significativa, que mexe com a percepção sobre a força e o apelo do Flamengo no mercado de contratações. Em paralelo, a narrativa de possível traição ao Botafogo se consolidou, alimentando rumores de ressentimento e desconfiança, o que mantém a história viva na mente de torcedores e especialistas, criando uma expectativa que vai além das partidas e das estatísticas. Entre entrevistas, comentários de especialistas e repercussões nas redes sociais, Savarino se transforma não apenas em reforço esportivo, mas em protagonista de uma narrativa que mistura drama, ambição e paixão, tornando cada gesto, cada declaração e cada partida futura uma continuação inevitável desse enredo. O burburinho em torno de sua chegada ao Flamengo mostra, mais uma vez, como o futebol brasileiro é capaz de unir emoção, estratégia e polêmica em um único evento, transformando a trajetória de um jogador em fenômeno social e esportivo, cujo impacto reverbera intensamente entre clubes, torcidas e a mídia especializada, consolidando Savarino como peça central de uma história que ainda promete muitos capítulos. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!